Fala campeão, sejam bem-vindos. Neste novo capítulo, vamos falar de todas as finais que foram decididos entre uns dos maiores rivais do futebol carioca, Flamengo e Vasco, o famoso clássico dos milhões. Quantas finais foram? Quem venceu mais? Consideramos torneios de importância estadual, nacional e internacional, apenas jogos que pelo regulamento foram encarados como finais de fato, e não jogos de pontos corridos ou quadrangulares que dependiam de outros resultados. Mas antes não esqueçam de visitar o canal, falamos das curiosidades e os campeões dos campeonatos estaduais, os campeões e simulações da Supercopa. Falamos também porque o Vasco é considerado bicampeão sul-americano, a história do rebaixamento do São Paulo é verdade ou fake news? Tudo sobre o Mundial do Palmeiras de 51, as curiosidades do primeiro campeão brasileiro o Atlético Mineiro, várias disputas de finais entre rivais e muito mais. Após inúmeros campeonatos de pontos corridos e quadrangulares, apenas em 1981 ocorre a primeira final entre os dois clubes. O duelo ocorre no Campeonato Carioca de 1981. O Flamengo campeão do primeiro e do terceiro turno, contra o Vasco campeão do segundo turno. Por ter vencido 2 turnos, o Flamengo tinha vantagem de poder empatar um dos 2 jogos para garantir o título. Para o Vasco só interessava ganhar os 2 jogos para forçar o terceiro jogo, e ainda deveria também ganhar este para conquistar o título. E muito graças ao seu grande artilheiro, o Roberto Dinamite, o Vasco consegue ganhar os 2 jogos, o primeiro por 2-0, e o segundo pelo placar mínimo de 1-0. Mas na partida derradeira o Flamengo vence a partida por 2-1, conquistando o título carioca daquele ano. A segunda final ocorre no Carioca de 1986. Este torneio marca também o início da carreira do grande artilheiro Baixinho Romário. Vasco campeão da Taça Guanabara, e Flamengo campeão da Taça Rio de Janeiro. A decisão acontece em 3 jogos. Nos 2 primeiros jogos é marcada pela igualdade, terminando no empate sem gols. No último e terceiro jogo o Flamengo não toma conhecimento e vence por 2-0. Conquistando novamente o Campeonato Carioca em cima do seu maior rival. A terceira disputa acontece no Carioca de 88, com o Flamengo campeão da Taça Guanabara, e o Vasco campeão da Taça Rio de Janeiro. A final foi disputada em 2 jogos, contando com grandes craques, como Bebeto no lado do Flamengo e Romário no lado do Vasco. O primeiro jogo termina com a vitória do Vasco por 2-1, com gols de Romário e Bismarck e Bebeto descontando para o Flamengo. No segundo jogo o Vasco poderia empatar, mas foi além e graças a um gol do lateral Cocada. O Vasco vence por 1-0, e conquista o título carioca contra o Flamengo. A quarta final acontece em 93, em um campeonato criado pela Federação Carioca para definir o segundo clube que iria disputar a Copa do Brasil, visto que na época apenas o campeão carioca garantia o direito de disputar o campeonato. Após fase de grupos e semifinais, os 2 times se enfrentam na final em 2 partidas. E o Vasco não toma conhecimento e vence as 2 partidas, a primeira por 2-0, e a segunda partida volta a ganhar por 1-0. Garantindo a vaga para disputar a Copa do Brasil no ano seguinte. A quinta final ocorre no Carioca de 99, com Flamengo campeão da Taça Guanabara, e Vasco campeão da Taça Rio. A final foi disputada em 2 jogos, o primeiro acaba na igualdade no placar em 1-1, gols de Edmundo e Fábio Baiano. Na segunda partida o Flamengo ganha com um gol único de Rodrigo Mendes, e conquistando mais um título carioca. A sexta acontece no ano seguinte, no Carioca de 2000, com o Vasco campeão da Taça Guanabara, e o Flamengo campeão da Taça Rio. Com a final disputada em 2 jogos. O Flamengo não toma conhecimento e vence a primeira partida por 3-0. E na segunda partida o Flamengo administra a vantagem, mas ainda assim ganha novamente por 2-1. Conquistando o 26º Carioca, o segundo consecutivo sobre o seu arquirrival. Novamente no ano seguinte as equipes se enfrentam na final do Carioca de 2001. Com o Flamengo campeão da Taça Guanabara, e o Vasco campeão da Taça Rio. Disputado em 2 partidas. Na primeira partida o Vasco acaba vencendo por 2-1. Mas na segunda partida e graças a um gol de falta inesquecível do Petekovic aos 43 minutos do segundo tempo o Flamengo vence o Vasco pelo placar de 3-1. Conquistando novamente o Campeonato Carioca. O terceiro consecutivo sobre o Vasco. Na oitava disputa ocorreu no Carioca de 2004. Flamengo campeão da Taça Guanabara, e o Vasco campeão da Taça Rio. Disputado em 2 partidas. O Flamengo não toma conhecimento do seu rival e vence as 2 partidas, a primeira vence por 2-1, e na segunda partida goleia o Vasco por 3-1, vencendo por 5-2 no agregado. Conquistando novamente o Carioca.
Após 7 finais apenas no Campeonato Carioca, acontece uma final entre os times do Rio de Janeiro na Copa do Brasil de 2006, sendo a primeira vez que dois times do mesmo estado chegam na final. O Flamengo não toma conhecimento do rival e vence novamente os dois jogos, sendo o primeiro por 2-0. E no segundo podendo até empatar, mas o Clube da Gávea ganha com o gol de Juan por 1-0, conquistando seu bicampeonato da Copa do Brasil. A 10ª final acontece após 8 anos, no Carioca de 2014, que desta vez teve um regulamento diferente com disputa de turno único, semifinal e final. Com a melhor campanha no turno único, o Flamengo tinha vantagem de 2 resultados iguais para se consagrar campeão. E é o que acontece: no primeiro jogo acontece o empate por 1-1. E o segundo jogo fica marcado por um gol polêmico no último minuto da partida com o marcador rubro-negro em posição de impedimento. Com os dois jogos com placares iguais, o Flamengo se consagra novamente campeão carioca, sendo seu 33º título. A 11ª e última final até então acontece no Carioca de 2019, com o Vasco campeão da Taça Guanabara e o Flamengo campeão da Taça Rio. Contando com uma grande equipe, o Flamengo vence os dois jogos pelo mesmo placar, de 2-0, e conquista o seu 35º título carioca, sendo até então o maior vencedor do Campeonato Carioca. Após 11 disputas do Clássico dos Milhões, o Clube de Regatas Flamengo leva grande vantagem no confronto, ganhando 9-2 do Clube de Regatas Vasco da Gama. Esperamos que tenham gostado. Quais novas disputas vocês querem ver aqui? Agradecemos por assistir até o final. A cada semana postamos novos episódios. Continuaremos explorando os variados campeonatos estaduais, nacionais, internacionais e outras curiosidades dos esportes. Não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, fazer comentários e ativar o sininho para receber as notificações. Até a próxima!